Fala pessoal, aqui quem fala é Leandro Silva. Se você não me conhece, eu vou contar um pouco da minha trajetória hoje dentro do setor automotivo. Eu vou dizer para vocês quem sou eu literalmente dentro desse ramo de autopeças, como eu comecei, até onde eu vim, até o ponto que eu estou hoje, e vou te falar qual é o meu propósito dentro desse mercado. Deixa eu só molhar a palavra aqui, que o assunto é longo. Como eu falei antes, meu nome é Leandro, eu sou sócio fundador da empresa Fusão das Peças, uma autopeça de bairro que começou há 12 anos atrás. Eu comecei nesse mercado de autopeças já tem mais ou menos uns 16, 17 anos, mas tem uma trajetória por trás diante de eu abrir minha primeira loja de autopeças, eu vou contar para vocês. Eu comecei a trabalhar numa loja de bairro chamada Autopeça Otoni Silva, que tem aqui em Nilópolis. E nessa autopeça eu comecei como entregador. Eu comecei entregando peças de bicicleta, onde eu fazia as entregas dentro do bairro. A galera ligava, naquela época não tinha WhatsApp, era mais o rádio, o bip, né, da Nextel, e via telefone. Então a galera ligava, o patrão anotava os pedidos, a loja era pequena, a gente acabava fazendo de tudo um pouco, tinha uma entrega para fazer, quem saía para fazer essa entrega era eu. Só que meu meio de transporte naquela época, para poder fazer as entregas dessa loja, era uma bicicleta. Eu fazia entrega de bike, literalmente. E eu rodava Nilópolis, rodava Olinda, São João. Eu rodava tudo que você imaginar. Eu pedalava aí por volta de uns 30 km por dia, até chegando às vezes a 40 km num dia. Era o dia inteiro fazendo entrega, o dia inteiro pedalando. No sol, na chuva, não importava. As entregas, todas elas eram feitas através de bicicleta. Aí foi aumentando o número de entrega, foi aumentando o volume, até que um dia o patrão comprou uma motinha, naquela época tinha aquela febre da Honda Bis, aí tinha da Yamaha, que era aquela... esqueci o nome agora, cara. Que era igual a Honda Bis, só que era da Yamaha, eu não tô lembrando o nome agora. Enfim, tinha essa motinha que ele comprou na época e eu comecei a usar aquela motinha para fazer entrega. E ali eu fui aprendendo, fui me apaixonando cada vez mais pelo mercado de autopeças. E aí passou um tempo, depois de um ano mais ou menos, um ano e meio trabalhando como entregador, o patrão me proporcionava aprender também, então eu fazia as entregas, já ajudava um pouquinho no balcão, organizava a loja, fazia de tudo um pouco, como a loja era pequena, né? Enfim, um ano e meio mais ou menos, aprendi todo o processo de entrega, logística, vai para lá, vai para cá. Comecei a fazer amizade com alguns mecânicos, comecei a entender como é que funcionava o segmento de autopeça e realmente me apaixonei por esse mercado. E aí depois de um ano e meio eu fui promovido dentro da empresa, passei a ser balconista, mas entre aspas, porque o balconista lá era tudo. Como na maioria das lojas pequenas, balconista, ele é estoquista, ele é comprador, ele é gerente, ele faz de tudo um pouco. E esse era meu papel lá. O patrão pegou e contratou uma outra pessoa, que era um primo meu, para ser o motoboy. E eu passei a ser balconista e coordenar esse meu primo. Eu cuidava da parte das entregas que ia para rua, as entregas que voltava, atendia o balcão, arrumava estoque, fazia um papel de estoquista. E assim eu fui crescendo dentro desse mercado de autopeça naquela loja. Até que com 3 para 4 anos, mais ou menos, de loja, eu virei gerente da loja e não tinha mais para onde crescer. Eu já fazia tudo, eu já abria a loja, eu fechava, eu ia no banco, eu fazia tudo. Eu fazia as entregas, eu comprava, eu vendia, eu conferia. Então eu fazia de tudo um pouco dentro da loja e já não tinha mais para onde crescer. Ali já tinha saturado para mim. E como a loja era pequena, o patrão também não tinha como me proporcionar um salário bacana, de chegar junto e tal. Então o salário era pequeno, trabalhava bastante, trabalhava de segunda a sábado, não trabalhava de domingo, trabalhava de segunda a sábado, e era bem maçante. E ali eu fui fazendo minha trajetória dentro do mercado de autopeça, fui fazendo algumas amizades, conversava com um, conversava com outro e tal. E depois de 4 anos e meio mais ou menos, eu tive uma conversa séria com o patrão, falei que não estava dando mais para mim, como eu estava fazendo de tudo um pouco. Eu comprava, eu vendia, eu entregava, e o salário era o mesmo. Eu simplesmente conversei com o patrão e pedi as contas. Pedi as contas, peguei minha indenização, que não era muita coisa, mas peguei minha indenização,
E aí eu me lancei no mercado. Resolvi tentar a sorte, abrir uma empresa de representação comercial e tentei virar representante de vendas. Por quê? Na minha cabeça, como eu estava ali sempre no balcão, atendendo os vendedores, atendia a maior galera, os caras que eu considero grande nesse mercado. Na época tinha a Guatil, atendia o Braga da Guatil, o Marvel, que já faleceu, mas era representante da Real Motopeças, enfim, o Guilherme, que é o Dinho, da 27 de setembro. Então tinha um monte de cara, o Brandão, que trabalhava com lubrificante lá, vendia óleo na empresa. Então assim, eu via esses caras, teoricamente, os caras bem sucedidos, os caras tinham um carro bacana, tinha uma carga horária não tão puxada, eles faziam o horário deles, e isso foi atrativo para mim. Isso fez com que eu tivesse vontade de virar representante de vendas. Enfim, saí da empresa, peguei a indenização, conversei com o próprio contador que já era da empresa, Dr. Senhor José Luiz, que hoje é meu contador, da empresa Oliveira Schettini, por sinal um dos melhores que eu conheço. E ele já era contador lá na empresa, e ele gostava de mim, via o quanto eu era um rapaz esforçado, o quanto eu trabalhava e tal. E conversei com ele que eu queria abrir uma empresa de representação comercial para poder tentar virar representante de venda, pegar uma pasta. Conversa vai, conversa bem, ele topou, me deu essa assistência e eu falei para ele que eu pegaria alguma pasta, mas que eu precisava ter essa empresa. E aí ele falou para mim, Leandro, para você não abrir a empresa à toa, você primeiro pega a pasta. Por quê? Às vezes tem algumas empresas que não precisa de ter a empresa montada e tal, para tu não gastar dinheiro à toa, tu já pegou, o dinheiro já não é muito, tem indenização e tal. Enfim, beleza, segui o conselho dele. Conversando com o seu Antônio, do Amarelinho Autopeças, que também era meu patrão, que ele era um dos sócios, um dos donos da empresa lá do Antônio Silva, da Autopeça que eu trabalhava. Então, assim, de um lado de Nilópolis tinha a Autopeça Antônio Silva, que é uma loja pequenininha, e do outro lado da estação de Nilópolis tem até hoje, tinha na época a Amarelinho Autopeças, que também não é uma loja gigantesca, mas era um pouco maior do que o Antônio Silva. E aí o seu Antônio, que era dono das duas, dono das duas lojas, ele ficava no Amarelinho. E aí saindo, conversa vai, conversa vem, fiz uma visita a ele, trocando ideia, falei com ele que eu queria pegar uma pasta. Ele comentou comigo que alguns dias atrás, um rapaz chamado Guilherme tinha passado lá e deixado um cartãozinho falando que estava precisando de representante comercial para trabalhar numa empresa chamada Furacão. A Furacão é uma empresa, uma das maiores dentro do setor de autopeça, mas eu não conhecia, porque não tinha ninguém que visitava a Antônio Silva e nem visitava a Amarelinha, eles estavam como clientes nativos. E aí ele me deu, falou, pô, Leandro, faz o teste, quiser ligar para ele lá, de repente ele pode te ajudar. E aí eu peguei o cartão na mesma hora e liguei para ele e falei com o senhor Guilherme Chevrandi, que hoje é o gerente da Rio Lube. Liguei pro Guilherme, conversei com o Guilherme, falei que eu tinha interesse, o Guilherme marcou uma reunião comigo. A gente parou para conversar, na verdade, lá na Nilo Peçanha mesmo, naquela rua das Autopeças em Nova Iguaçu. Lá eu troquei uma ideia com o Guilherme, falei para ele do meu interesse, falei para ele da minha experiência dentro do segmento. E ele perguntou se eu tinha empresa, eu falei não, já está tudo engatilhado. A hora que eu pegar a pasta eu abro a empresa. E o Guilherme foi quem me deu a primeira oportunidade, a segunda oportunidade, que a primeira foi dentro do balcão de autopeças, a segunda oportunidade dentro do setor automotivo. Ele me contratou, me deu 3 meses para poder eu conseguir abrir minha empresa e legalizar tudo, para poder virar representante da Furacão. E aí eu comecei a futucar para ver quem era a Furacão. E descobri que era uma das gigantes, uma das maiores distribuidoras no segmento de elétrica, injeção eletrônica. E aí eu fiquei muito feliz, aquilo me entusiasmou, porque logo de cara eu peguei uma empresa grande, peguei uma empresa boa. Só que tinha um detalhe nisso aí. O detalhe é que não tinha carteira de cliente boa para mim. A empresa era boa, só que os clientes que o Guilherme podia me oferecer eram somente clientes inativos. O que é cliente nativos? Clientes que não compram da empresa há alguns anos, eles vão para uma carteira de nativos e aí quando entra um representante novo, como eu estava entrando, a gente faz esse trabalho em cima desses clientes nativos. Mas enfim, eu precisava trabalhar, tinha disposição. Nessa época eu já tinha comprado uma motinha com dinheiro da Autopeça, já tinha uma Titanzinha 150 que dava para trabalhar. E eu fui, mão na massa, vamos lá Guilherme, beleza, caímos dentro. Só que entre esses clientes, tinha 2 clientes bons que eu poderia vender, que era a Autopeça Antônio Silva e o Amarelinho de Nilópolis, que foi as lojas onde eu trabalhei, onde eu conheci os donos. Então eu falei, pô, no ruim de tudo, eu consigo vender para essas 2 lojas, que
pelo menos tiro da gasolina, né? A comissão na época da Furacão era muito boa. Se eu batesse a meta, podia chegar até 9%. A menor comissão era 7%. Se eu ficasse abaixo da meta, se eu batesse a meta era 8%. E se eu passasse 120% da meta, chegaria a 9%. Então era uma comissão muito boa dentro desse segmento de autopeças. Já hoje não se pratica mais uma comissão tão boa quanto na época. Mas beleza, vamos lá, vamos tocar a história. Peguei a pasta da Furacão, foi eu, comecei, caí dentro. Novinho, nessa época aí eu devia ter uns 19 anos no máximo, que eu comecei a trabalhar nesse ramo de autopeça com uns 16 para 17 anos. Eu era bem novinho mesmo, bem jovem. Nessa época, botar aí 17, né? 17, 18, 19, 20, não uns 20 anos mais ou menos. Eu sei que eu virei um dos representantes mais jovens da Furacão. E aí eu comecei a visitar alguns clientes com o Guilherme. Como eu só era cliente nativo, foi um pouco complicado no começo. Porque um dia o Guilherme me levava para atender um cliente em Nova Iguaçu. Aí eu rodava Nova Iguaçu todo, tinha um ou dois. Aí em Nilópolis tinha o Amarelinho, tinha o Tony Silva, beleza. Aí um outro cliente, vou tirar um outro cliente, lá em Santa Cruz da Serra, Cabeção. Até mandar um abraço aí para Vanessa e para o Rogério, uma das maiores lojas lá de Santa Cruz da Serra, com acessórios, os caras são muito fortes. E aí me levou também nesse cliente lá. E quando eu fui com o Guilherme, eu te confesso que eu fiquei meio desanimado. Porque a gente foi de carro, né? E era longe pra caramba, cara. A gente pegou Aston Luiz, vai embora, já quase chegando lá no pedágio, já quase chegando na região serrana, tu entra à direita. Eu falei, meu Deus, onde é que é isso? Pra eu vir pra cá de moto pra visitar esse cliente, chegar aqui, às vezes o cara não vai comprar nada. Enfim, vamos, tô começando. Comecei a cair dentro. Caraca, aí recebi muito não. Todo mundo que eu parava no balcão, não, no momento precisando de nada, não. Falei, caraca, só que eu já tinha uma experiência de balcão. E aí vai a sacada, até para quem está começando no ramo de representação. Quando eu trabalhava no balcão, a maior dificuldade que tinha um balcão de autopeça, o maior desperdício de dinheiro, pronto, a palavra é essa, era garantia. Cara, vendedor nenhum queria fazer garantia de autopeça. Às vezes você ia arrumar um estoque de autopeça no setor de garantia, cara, tinha 10 embreagens, tinha 5 pontos homocinética, tinha 20 rolamentos, cebolão tinha uns 50. Enfim, tinha um dinheiro perdido ali. E o cara não conseguia resolver. O vendedor não levava garantia, quando levava não trazia, porque naquela época não tinha nota fiscal eletrônica ainda. Esse setor de garantia de autopeça até hoje é confuso, mas naquela época era uma bagunça literalmente. E aí que foi o pulo do gato. O que eu fiz? Falei, vou começar a ativar os caras através da garantia. Eu ia lá, visitava o cliente. Pô, bom dia, tudo bom? Meu nome é Leandro, eu sou representante da Furacão e tal. Pô, cara, não precisa de nada não. Não, tudo bem, que eu sou um representante novo. Na verdade, eu não vim para te vender. Eu vim para saber se tem alguma pendência, se tem alguma garantia lá da empresa que a gente possa estar resolvendo. Aí o cara já... Caraca, o cara não veio para vender? O cara veio perguntar da garantia. Aí o cara já soltar, pô, foi até bom tocar no assunto, cara. Tem uma garantia aqui que eu não sei se é de lá, se não é. Pega lá, vamos dar uma olhada. E aí eu comecei, organiza a garantia e tal. E tinha umas garantias que realmente estavam perdidas, não tinha como resolver. O cara não tinha nota, o cara não tinha nota de tirar a garantia, e era uma bagunça, e tinha representante que levou garantia e nunca mais voltou, por isso que o cara ficou cliente nativo. E aí o que eu comecei a fazer? Cara, você lembra? Perguntava pro balconista ou pro dono da loja, pro gerente. Cara, você lembra o valor que foi da garantia que o representante anterior levou? Quando o representante tinha levado alguma garantia. Quando não, eu separava as peças. Isso aqui é da Furacão, correto? É. Quanto que tem de peça aqui? Vamos ver. Aí o cara via lá, 5 cebolão, não sei o quê. Eu também não podia pegar todas as garantias do cara. Eu pegava o que era da empresa que eu estava representando. Porque tinha outras garantias do segmento parecido, que era da VDM, que era da Rio JC, enfim, de outras distribuidoras. E o cara falava pra mim, olha, Leandro, isso aqui é da Furacão. Eu ia lá, somava tudo, falava assim, pô, tem R$350 de garantia aqui, correto? Cara, tem isso, R$350. Eu botava tudo no saquinho, devolvia pro cara, falava assim, ó, fica com as garantias pra você e tenta trocar em outro lugar. O que eu vou fazer? Eu vou abrir 5% da minha comissão de tudo que você me comprar até abater esse valor das garantias, pra você não perder esse dinheiro. Vou te dar um exemplo. Você foi lá e comprou R$1.000 comigo. Dos R$1.000, aí eu metia um migué pro cara. Falava, ó, eu ganho 7% de comissão. Minha comissão poderia chegar até a 9%. Mas o normal era 7%. Então eu falava logo da mínima, que era 7%.
eu ganho 7% de comissão. Só que eu tenho a possibilidade de abrir até 5% de desconto para o cliente. Você monta um pedido, R$1.000, eu vou te dar 5% de desconto nesse pedido. Vai abater aí 500 prata. Esses R$500 aí que abateu, um exemplo, né? Esses R$500 aí que abateu, fica por conta da garantia. Aí o cara falava assim, pô, cara, mas eu vou ter que comprar para poder gerar a garantia. Fica um negócio meio complicado, não sei o quê. Falei, cara, eu vou te dando os descontos. Ah, tu comprou R$10.000, tu comprou R$100. Não importa quanto que você comprou. Comprou R$100, vou te dar 5% de desconto. Ah, deu R$5. Porra, R$5. Pô, comprou R$1.000, deu R$50 de desconto. Eu falei 500, porque eu tô chutando os números aqui, não tô fazendo conta. Aí eu vou te dar um exemplo. O cara comprou R$1.000, eu dei os 5%. Ah, bateu R$50. Bateu, sei lá, R$300, R$400, R$20. Não importa o valor. Eu ia dando um desconto pro cara até chegar ao valor exato da garantia dele e às vezes até passar. Aí o cara falava assim, pô, Leandro, mas aí eu vou ter que comprar? Cara, ou é isso ou o dinheiro vai ficar perdido. Eu tô tentando resolver da melhor maneira. Eu vou tentar resolver junto à empresa, posso até tentar mandar essa garantia se você quiser e tal, mas vai demorar, não sei o quê. Tu sempre tá precisando de peça mesmo. O que que tu faz? Tu me faz um pedido, eu vou abrir o desconto já vem na hora, você vai ver aqui, ó, vou botar tudo no final, vou escrever um pedido, conceder 5% de desconto, valor tal. Eu já vou te dar o desconto na hora do valor da parada. Então, assim, é uma maneira de tu recuperar teu dinheiro. Tu ia gastar R$3.000 no pedido, eu vou te dar o desconto, tu vai gastar 2.700, tu vai gastar 2.500, dependendo dos itens, dependendo do que for e tal, o desconto era negociável. Tinha alguns itens que não podia ser 5, tinha que ser 3, enfim. Mas a média era 5%. E aí o cara começou a gostar da ideia. Por quê? Ele precisava da peça mesmo, então ele ia ter que comprar a peça em outro lugar. Ele comprava de mim e ativava. E eu ia e falava para ele, depois disso, se você não quiser mais comprar comigo, você não compra. Mas é o trabalho que eu posso fazer para te ativar. E assim começou a reativar todos os clientes inativos. Visitava, o cara contava uma história, eu falava disso, o cara, porra, cara, então anota aí. Ia lá, tirava um pedidinho. Ia no outro. E aos pouquinhos eu comecei a ativar a galera, devagarzinho eu comecei a dar aquele start o quanto o mercado era bom. Mas tinha um lado ruim, e esse lado ruim chegou pra mim também. Comecei a ativar, comecei a bombar, e aí comecei a ter uma comissãozinha razoável, fui lá, comprei, fiz o consórcio de uma casa, entrei no financiamentozinho no consórcio de uma casa no Bradesco, comecei a pagar isso por uma porrada de anos atrás, 500, 700 reais por mês de uma casa. Nisso eu já troquei de moto, na época da Titan 150 eu já pulei para Twister, e aí eu comecei devagarzinho a fazer um dinheiro dentro do mercado de autopeças. Só que aí meu sonho começou a mudar. Meu sonho já passou a ser querer abrir uma loja de autopeças. E aí, vamos supor, eu ganhava na época R$2.000, R$2.500, que era como se fosse uns R$4.000 no dia de hoje. Pô, mas eu era novo, eu tinha 20 e poucos anos, eu não era casado ainda, não tinha filho, só namorava. Porra, naquela época, R$2.500, R$2.000, às vezes até 3, era como se fosse de 4 a 5 mil nos dias de hoje. Valia muito a pena pra mim. E eu comecei a cair dentro, no intuito de juntar um dinheiro para poder abrir minha loja de autopeças. E aí eu comecei todo mês a depositar R$500, eu pagava tipo 500 e pouco, sei lá, 600 e pouco a prestação da casa e guardava 500. Comecei a juntar um dinheirinho e tal, e as paradas bombando, começando a crescer, aconteceu a parte ruim do mercado de autopeças. Eu tomei uma volta no mercado. Teve um filho da mãe, que eu não preciso citar o nome, comprou, só que lá na Furacão e como alguns outros distribuidores é assim que funciona. O vendedor é uma empresa, né? Eu tinha uma empresa de representação e eu prestava serviço para Furacão. Então a responsabilidade era minha. Se o cliente não pagou, a primeira atitude da Furacão era bloquear a comissão. Aí a gente cobrava o cliente, protestava os títulos, fazia todo o processo. Segunda atitude era bloquear o salário até o cliente pagar. E o cliente não pagou, enfim. A Furacão responsabilizava o representante. Então eu vendi, o cliente não pagou, e aí a Furacão começou a descontar de mim. Só que esse cliente nessa época, ele comprou um pedido só comigo, e eu tinha uma parceria com televendas. Tipo, o cara comprava comigo, eu ganhava minha comissão. E se o cara comprasse com televendas, lá dentro da Furacão, um representante interno, que era o telemarketing,
eu também ganhava comissão porque o cliente era meu. E aí o cara comprou um pedidinho comigo, ativou o cara, e o cara ligou no Televendas e ó, regaçou. Comprou pra caramba, comprou tipo uns 20 mil mais ou menos. E eu não tinha nenhum cliente que comprava 20 mil. Na época, um dos meus melhores clientes era o Noquinhos, que é uma autopeça grande. E o Noquinhos comprava, sei lá, 8 a 10 mil por mês. Eu não tinha nenhum cliente de 20 mil. E esse cara comprou 20 mil e eu fiquei feliz, a comissão foi lá em cima, tal. Só que o cara não pagou um título sequer. Deixou atrasar todos, protestou, fez tudo, a Furacão bloqueou minha comissão, bloqueou meu pagamento. Enfim, no final de tudo, a Furacão descontou o dinheiro de mim. Parcelou em 10 de 2 mil para eu pagar, 10 de 2 mil e pouco, alguma coisa assim. E aí nesse parcelamento de 10 de 2 mil e pouco, arrebentou com a minha vida. Eu tive que trancar a faculdade, que eu tinha me matriculado na faculdade, estava começando a fazer faculdade de marketing digital, isso já há bastante tempo. Na verdade não era nem marketing digital, era marketing. Hoje eu faço marketing digital, estou no último período, mas na época era marketing normal. Tive que trancar a faculdade, eu tinha acabado de começar, estava no terceiro período, no terceiro mês da faculdade, né? Nem terceiro período, terceiro mês da faculdade. Tive que trancar o consórcio do Bradesco, tive que pausar. E aí começou minha peleja, tentar receber do cara, ia lá todo dia, o cara contava uma história, o cara me pagava tudo em moeda, e o cara não pagava, um mês pagava, o outro não pagava, e foi rolando, vou resumir a história pra vocês, que isso rolou mais de um ano, entendeu? E aí chegou um dia que o cara falou assim: Leandro, chega, eu vou te devolver tudo que eu tenho aqui, eu vou te dar tudo que eu tenho aqui. Só que a loja do cara nessa época já tinha falido, já tinha quebrado, tinha sobrado um espacinho de, sei lá, 10 metros quadrados, era só um pedacinho pequeno, ele já tinha levado tudo, tinha entregue a loja do lado, enfim, tava fudido literalmente, desculpa o palavrão. E aí ele falou assim: eu vou te dar o que tem aqui e você me dá essas duplicatas, me dá as cartas de anuência, me dá tudo e morre a dívida. Eu não aguentava mais ir lá cobrar o cara. Meu combinado com ele era de ir lá toda segunda-feira receber. Eu ia lá toda segunda-feira, ele pagava uma, ficava 3 sem pagar. E, porra, era um processo muito moroso. Eu tava me tomando uma raiva por dentro, que a vontade era de entupir ele de pregada, mas eu não podia. Enfim, eu concordei. Quando eu concordei com o cara, ele falou: beleza, tu pode vir aqui amanhã de manhã, que a gente vai ver direitinho e eu vou te dar tudo que tá aqui. No dia seguinte, 7 horas da manhã, eu tava na porta dele. Cedinho. Cheguei lá, ele falou assim: não, pode pegar aí, tu pode vir de carro aí, de caminhãozinho, pegar tudo que tá aí, e a gente ficou 0 a 0. Um dia anterior ele já tinha tirado a maioria das peças de valor, a maioria peça de giro, como cabo de vela, alguma coisa de óleo, ele tirou tudo, ele foi mais safado ainda do que ele já tinha sido comigo, tirou tudo. Mas mesmo assim, quando ele falou pode tirar, eu acho que ele pensou que eu ia em casa pra voltar depois. Ah, parceiro, mas aquele ali, o ódio já tava, ó, consumindo por dentro. Eu já tava sofrendo demais e eu pulei o balcão dele naquela hora mesmo. Isso era a volta de umas 8 e pouca da manhã. E só saí lá 10 horas da noite. Só saí de lá 10 horas da noite. Comecei a desmontar tudo. Ele tinha umas 6, 8 estantes daquela de ferro. O resto eram as estantes tudo de madeira, presa na prateleira, assim na madeira. Tudo com cantoneiro. Eu comecei a arrancar aquela parada. E arrumo uma ferramenta emprestada no vizinho. Em frente tinha um mercado. Era um Novo Mundo. O gerente me deu um amarrado de bolsa e vai botando as peças na bolsa, e vai botando e vai botando. Enfim, empacotei tudo que o cara tinha. Desde o fusível, a lâmpada, tudo que ele tinha, empacotei tudo. Deixei tudo amarradinho, com nó, marquei tudo, voltei em Nilópolis, eu dei um bocado de viagem. Um tio meu tio Marcelo, me emprestou na época uma Fiat Uno, porque eu só tinha moto na época. Eu deitei o banco da Fiat Uno pra frente. E aí eu ia em Nova Iguaçu, que o cara era lá de Nova Iguaçu, de Morro Agudo. Enchia o carro de sacola, porque mesmo que ele tava falido, a autopeça tem muita coisa, cara. Ele tinha muita miudezinha, muita tralha, muita coisa, e tinha expositor de bateria, e tinha estante, e tinha madeira, e tinha prateleira. Eu peguei tudo, até os fios, extensão, o que podia pegar eu peguei, porque aquele cara tava me consumindo. E eu dei umas 4 ou 5 viagens com essa Fiat Uno. E eu fiquei de 7 horas da manhã na porta da loja do cara, quando ele abriu 8, até umas 10 e meia da noite. Sem parar para almoçar, sem parar para tomar café, sem parar para beber água. Eu fiquei literalmente exausto. Estava morto, mas o ódio estava me consumindo por dentro. Dei várias viagens com o carro e consegui trazer tudo. E nessa época, como eu era representante de venda da Furacão, eu tinha feito um escritóriozinho no quintal da minha casa. Sempre morei numa casa simples, uma casa humilde.
E eu fiz um escritóriozinho no quintal da minha casa. E ali, aquele escritóriozinho passou a ser um cantinho meu de trabalho e também passou a ser onde eu dava início no processo de abrir minha primeira loja de autopeças. Eu montei as estantes, botei as prateleiras tudo parafusadas na parede e comecei a separar as peças. E minha mãe me ajudou bastante durante muito tempo. Minha mãe ia pra lá, como as peças estavam tudo velha, tudo sucateada. Minha mãe ia pra lá comigo, com um paninho, limpando, fusível por fusível, lampinha por lampinha. Minha mãe não sabia o que eu quero. Mãe, isso aqui é isso, separa tudo nessa caixa. Fui tentando arrumar tudo, catalogar tudo. E deixei como se fosse uma loja de autopeças montada. Literalmente, a loja montada. Só que uma loja pequenininha que media no máximo aí uns 15 metros quadrados. Devia ter meu escritório lá. Era bem pequena, como se fosse um quarto. E ali montei tudo bonitinho. E desde então eu falei, eu vou montar minha loja de autopeças. Vou montar minha loja de autopeças. E comecei a continuar trabalhando na Furacão. Só que aquilo já tinha me desestruturado. E aí eu comecei a ter mais preguiça de ir pra rua. Porque quando tu é representante, o teu maior concorrente é você mesmo. Porque você não tem horário, você não tem dia para trabalhar, você acorda e vai trabalhar o dia a hora que você quer. Então às vezes eu visitava 4, 5 clientes, não vendeu nada, eu vinha para casa, ou tirava um pedido bom em um cliente, eu já desanimava e vinha para casa. Isso foi me consumindo de tal forma que minhas vendas começaram a cair e eu comecei a desanimar e eu tinha que pagar todo mês 2 mil para Furacão, eu achei aquilo muito injusto. E aí, cara, eu continuei minha batalha. E um dia eu visitando um cliente meu em Nilópolis, que a loja era do Paulo Vinícius Brum, que é amigo nosso. O nome da loja era Brum Ramos. A gente ajudou ele a abrir essa loja de autopeça, eu e meu primo Renato, que era funcionário do Amarelinho também. Praticamente a gente que montou a loja dele, a gente saía da loja de autopeça nossa, 6, 6 e meia, ia direto para a loja dele, porque ele tinha uma oficina e virou uma autopeça. E a gente começou a ajudar ele a montar essa loja de autopeças, tudo, do zero a loja montada, a abrir a loja. A gente ajudou ele a montar a loja toda. E ele virou meu cliente na Furacão, comprou muita coisa na Furacão. E aí eu comecei a visitar ele. E um dia eu conversando com ele, numa conversa dessa informal, igual eu tô tendo com vocês, falei pra ele desse meu sonho de abrir uma loja de autopeças e contei pra ele essa mesma história, que eu tinha tomado uma volta e tal. E aí ele me deu um cartãozinho de visita de um gerente do Banco do Brasil e falou, pô, liga pra esse cara aí. De repente ele te ajuda. Eu consegui pegar uma linha de crédito, abrindo a loja de autopeça por isso. Você falou que tem uma empresa de representação, você já tem CNPJ, pode ser que você consiga. E aí eu não hesitei esforços. Liguei pro cara no mesmo dia. E o nome do gerente que eu nunca mais vou esquecer, que hoje é meu amigo. Queria mandar um abraço para ele. É Marcos Evaristo. Foi um dos melhores gerentes de qualquer agência, de qualquer conta, de qualquer banco que eu já tive. Foi um dos melhores não, foi o melhor. Foi quem mais me ajudou. Eu não tô dizendo que ele foi o melhor porque ele me ajudou não, porque o cara era bom, parceiro, de verdade. Hoje ele tá aposentado e a gente é amigo, ele é meu cliente, compra comigo, mas o Marcos Evaristo era top como gerente. E aí eu fiquei alguns dias para conseguir falar com ele, porque a secretária dele queria saber quem era. E aí eu falava que era o Leandro, o cara não retornava, não sabia que Leandro. E aí eu comecei a fazer o quê? Deixar o recado certo. Fala para ele que é o Leandro da empresa. O nome da empresa era Lelê Representações. A empresa tinha o nome era meu apelido, Lelê Representações. Era Lelê meu apelido. É até hoje Lelê meu apelido. E o nome da empresa era Lelê Representações. E aí o que eu fiz? Liguei pro Marco Evaristo, consegui falar com ele. E aí foi só bênção na minha vida. O Marcos Evaristo marcou uma reunião comigo, pediu para me dar um pulo na agência pra gente conversar. Mas já para me levar a documentação da loja, a documentação da empresa, da Lelê Representações, que de repente ele já viu alguma coisa. E foi eu, ó, meti o pé. A agência era lá no Meia, lá na Abolição. Meia, Abolição, mais ou menos ali. Perto da estação do Meia, se eu não me engano. Naquela Dias da Cruz. E aí fui lá. Cheguei lá com a cara e com a coragem, contrato social, cartão CNPJ, cartãozinho de visita, né? Bem vestido, porque se vai lá com aquela cara de mendigo vai ficar difícil, né? Blusãozinho de manga comprida, pá. Ó, meti o pé. Cheguei lá, sentei com o Marcos Evaristo, conversei com ele, expliquei tudo, falei que eu queria montar uma loja de autopeças, que eu já tinha conhecimento de causa, que já estava há alguns anos no mercado e tal. E aí ele falou, Leandro, quanto você precisa para abrir? Isso há bastante tempo atrás. Eu falei, pô Marcos, precisa de muito dinheiro, mas eu quero começar uma loja segmentada. Eu vou começar apenas com elétrica,
que o investimento vai ser menor. Aí ele, tá, mas estamos falando de quanto? Eu falei, cara, em torno de 70 a 100 mil reais. Nessa média aí. Ele, pô, eu consigo até 100 mil reais pra você despreocupado. Tua empresa tá direitinha, tudo certinho e tal. Eu consigo. Aí ele falou pra mim, Leandro, eu consigo sim pegar uma linha de crédito pra você até 100 mil reais sem problemas. Tua empresa tá tudo em dia, tudo certinho. A gente consegue. Vamos fazer a simulação. Quando ele fez a simulação de 100 mil reais, eu quase dei uma cambalhota pra trás da cadeira. Que a prestação é em torno de 10 mil reais. E eu fiquei maluco. Eu não sabia se eu chorava, se eu ficava feliz. Falei, caraca, cara, dá pra mim abrir, só que será que eu consigo pagar? E aí eu fiquei pensando, cara, o que eu faço na minha vida? Eu preciso de 70 a 100 mil, mas eu não vou ter como pagar isso. Eu era meio pé no chão, né, cara? Na Furacão, como eu falei, eu ganhava 4 mil, 5 mil, contava bom. Nessa época, minha comissão já começou a cair pra 3, 3,5, 2 e pouco. E aí eu falei, cara, até 2.500 reais por mês, o que dá pra pegar? Ele foi lá e viu, 2.500 reais por mês, né? 30 mil reais. Eu, caramba, 30 mil reais. Vou querer pegar o dinheiro. Ele, vamos abrir a conta. Foi lá, abriu a conta, botou 1.000 reais de limite especial, me deu um cartão de crédito com valor de 1.000 reais. Foi lá, voltou com os 2 talões de cheque já impresso, o nome da minha empresa, Lelê Representações, CNPJ, tudo bonitinho. Leandro, o dinheiro já tá na conta. Aí eu, caraca, ferrou. Tá aí, só que, pô, cara, preciso de uma ajuda tua. Eu preciso que você compre um serviço do banco, já que eu tô te ajudando, se tu me ajude e tal. Eu vou botar um consórcio junto aqui. Eu não tava com moral pra exigir nada, né, cara? Um consórcio de um CN e tal, e o consórcio custa 500 reais por mês. Filha da puta. Mas fui, 3 mil reais, mais ou menos de prestação para começar. Eu não tinha nem onde abrir a loja, eu só tinha empresa de representação. Era representante da FW Distribuidora, que o nome fantasia era Furacão. Beleza. Peguei e vim para casa, todo empolgado. Peguei minha motinha e vim embora, lindo, leve e solto. Pá. Cheguei em casa todo empolgado, literalmente, com 30 mil reais na conta, talão de cheque. E aí eu fui começar a falar para as pessoas. Fui falar para meu pai, falar para minha mãe. E todo mundo, em vez de falar assim, caraca, tu vai conseguir? Todo mundo me apedrejou. Você é maluco. Como que tu vai abrir uma loja de autopeça com 30 mil reais? Leandro, é impossível abrir uma loja de autopeças com 30 mil reais. Você precisa de no mínimo 100, 200 mil reais. E aí eu falei pro meu pai, esse meu pai comentando, Leandro, é difícil, 30 mil reais não dá, tu não tem nem onde abrir a loja, tu vai abrir a loja onde? Resumindo, tudo que eu não pensei na hora, eles vieram me questionar. Faz sentido, concordo. Cara, mas era um sonho, eu era doido para abrir uma loja de autopeça. E eu sempre tive muita disposição para trabalhar. Eu falei, cara, eu vou dar o meu jeito, eu vou conseguir. Vou sentar de novo. Eu vou conseguir, eu vou abrir essa loja, com a cara e com a coragem. Só que aí eles me chamaram um pouco para a realidade. Conforme eles começaram a me criticar, me deu aquele choque aquele choque de realidade. E eu falei, fudeu. Desculpa o termo, mas literalmente fudeu. Como é que eu vou fazer para abrir a loja? Se eu não tenho nem onde abrir a loja, já tem 30 mil reais na conta, mês que vem já tem a primeira prestação para pagar, cheque, tudo, e com meia dúzia de peça que eu tinha, que o cara me devolveu, não somava 10 mil reais de peça. E era tudo peça sucateada. Tem peça que tem na minha loja lá até hoje, entendeu? Mas enfim, fui lá com a cara e com a coragem. Só que como eles me botaram esse medo, eu fiquei com um trauma, e aí chamei meu irmão, chamei o Fábio para entrar de sócio comigo. Meu irmão é policial militar, ele fazia segurança na época. Eu falei, pô, Fábio, entra comigo. A gente divide a prestação, a gente não vai tirar nada da loja durante um ano. Durante um ano, a gente não tira nada da loja, nadinha. A gente vai botar, eu boto 1.500, você bota 1.500, pra gente fazer a loja acontecer durante um ano. Depois de um ano, a gente começa a ter uma retirada simbólica e vamos caminhando. Pois bem, Fábio concordou. Só que eu bati na mesma tecla. Onde vai ser a loja? E aí, com 2 ou 3 dias, mais ou menos, o Fábio me ligou, o cigano, o Florentino, que era o sogro dele, arrumou uma lojinha próximo da nossa casa. Só que era uma lojinha mesmo, uma lojinha pequena. Galera da edição, bota a foto da loja aí pra galera ver como é que começou,
Como que era o tamanho da loja? A lojinha era uma lojinha pequena. Foi um bar, aquela loja, era 2 portinhas pequenininha. Ela devia ter de profundidade uns 6, 7 metros no máximo. E tinha uma parede no meio para dividir de uma porta para outra. E um banheirinho. A loja era... Então, tinha 2 banheirinhos pequenininhos. Um banheiro eu arranquei o vaso, arranquei o lavatório. Era 1,5 por 1,5 o banheirinho. E fiz o escritório. Botei uma mesinha lá daquelas de bar. E ali era o meu escritório. Mas beleza, fui lá com a cara e com a coragem. Cheguei até um senhor chamado Lincoln, que é quem trabalha com meus letreiros até hoje. Forte abraço. E aí o Lincoln me cobrou X valor para fazer um banner e tal, para colocar lá. E meu falecido amigo Vitinho, que hoje tem o nome do meu filho, fiz uma tatuagem em homenagem a ele, Vitor e tal, pintou as portas da loja e tal. E aí mais uma vez eu recorri ao contador. Expliquei a situação para ele. Falei que eu precisava abrir uma loja de autopeças. E aí ele foi e me auxiliou mais uma vez. Só que eu comecei a bater na tecla de qual nome colocar na loja. E aí ficou naquela, qual nome bota, qual nome bota. Nessa época o Guilherme Chevrandi era meu gerente. E o Guilherme tinha me dado um monte de caneta, boné, camisa, de brinde para dar para os clientes. E aí, parceiro, que foi que começou um pedaço dos meus problemas. Foi a solução dos problemas. Que eu tive uma ideia de jirico, mas que naquele momento parecia fazer sentido. E eu resolvi colocar o nome da loja Furacão Autoelétrica. Por quê? O nome da loja era Furacão Autoelétrica. Era um nome familiar para mim, porque eu trabalhava na Furacão, só que o nome da Furacão era FW Distribuidora. O nome fantasia que era Furacão. E já tinha outros furacões, tinha um furacão em Campo Grande, em Bangu, que era Furacão Autopeças. E na busca prévia na Receita Federal, Furacão Autoelétrica não tinha, passou batido. O contador fez a pesquisa, Furacão Autoelétrica, normal, sem problemas. Então, pode ser, vamos montar Furacão Autoelétrica. E aí eu comecei, botei Furacão Autoelétrica, uma lojinha pequenininha, foi indo devagarzinho, fui trabalhando, especializado só em elétrica e injeção eletrônica. Comecei a botar só elétrica, arranque, Bendix, daqui a pouquinho vela, cabo, babá, uma lojinha pequenininha de bairro. Chamei um amigo meu, Pablo Drummond, parceirão, que virou meu sócio no futuro, mas vou chegar nessa história. Pablo, gente boa toda a vida. Chamei o Pablo para trabalhar comigo, falei, Pablo, não posso pagar muito. Posso dar uma ajuda de custo, mas a gente pode crescer junto. E o Pablo veio junto e a gente começou. Pau dentro direto. Trabalhando, e eu comecei a abrir sábado, domingo, feriado. Mas trabalhei com vontade mesmo, tipo assim, para fazer a loja explodir. Com pouco, vou estar aí, mais ou menos um ano, eu tive várias estratégias para poder fazer a loja bombar. Não vou entrar em detalhe agora. Mais para frente vai ter outros vídeos explicando algumas estratégias que eu usei. E aí eu fiz a loja bombar literalmente. Eu não tinha mais onde colocar peça. O teto da loja era todo cheio de tiro daquela pistola de teto de gesso, com os arames de pendurado, para poder amarrar as peças. Era calota amarrada no teto, era tudo amarrado no teto. Nessa época já tinha, foi assim, quando eu comecei a loja eram umas 10 estantes. Nessa época já tinha umas 20, já tinha cortado estante, emendado uma na outra, parafusado em cima. Cara, eu vou botar algumas fotos passando aí, para vocês verem como é que a loja era nessa época e como a loja começou, como a loja foi evoluindo. Enfim, cara, a loja foi crescendo. Eu, sem querer, fiquei num ponto bom, estratégico. Essa loja que apareceu era em frente ao André Carr, que é um dos nossos melhores clientes hoje. A loja era pequenininha, ele comprava bastante com a gente, pagava. Teve outros clientes, como o Guto, que também até hoje é um dos nossos melhores clientes, enfim, que é da Vanjó. E a gente conseguiu fidelizar esses clientes através de umas estratégias que a gente foi fazendo. E eu tinha entrega, na época, entregava domicílio grátis, isso ajudou bastante. Eu cataloguei, mapeei todas as lojas, todas as oficinas de Nilópolis, passei a visitar todas elas e tal. E a loja explodiu. E aí não tinha mais como crescer dentro daquela loja. Desculpa. Eu lembro que teve um dia, tipo assim, a loja com uns 3, 4 meses mais ou menos, trabalhando, acho que tinha mais ou menos isso. Eu lembro que a loja vendeu R$1.000. A loja vendia normal 300, 400 reais por dia. E nesse dia a gente trabalhou pra caramba, a loja vendeu R$1.000. Mas você vender R$1.000 pra uma loja que não tinha nada de estoque, era dinheiro pra caramba naquela época. E eu chorei de emoção, literalmente.
Ali eu vi que meu negócio tinha como dar certo. Me deu uma sensação por dentro igual eu nunca tive na minha vida. Parecia que eu tinha ganhado R$ 1.000.000. Porque eu comecei a loja com R$ 30.000 emprestado por um banco, com juros de 100% ao ano, vamos dizer assim, porque eu peguei 30 mil, mais de 100%, paguei 40 e pouco, paguei 60 e pouco, ainda teve outros produtos, outras paradas que foi surgindo, seguro, enfim. Então comecei uma loja com R$ 30.000 para fazer tudo, para montar letreiro, para botar estante, para contratar funcionário, botar computador, balcão, comprei um balcão usado numa loja de informática. Então assim, cara, vender R$ 1.000 pra mim foi tipo o up, caraca, o negócio vai andar. E aí eu comecei devagarzinho, a loja enchendo, consegui pegar outro empréstimo no banco, de novo com o Marcos com o Evaristo, dei uma injetada, pum, botei pedra, aí eu mudei um pouquinho, botei óleo, filtro de óleo, comecei a botar manutenção preventiva. E a loja, parceiro, foi só bombando, e aí eu resolvi passar para uma loja maior. Eu tinha uma loja do lado da minha loja, colada, mas era uma igreja. E na igreja, eu pensava comigo, sinceramente, muitas vezes, cara, se minha loja fosse aqui, tava bom, loja grandona, porra, a loja tinha mais ou menos uns 120 metros quadrados e tal, porra, minha loja antiga tinha 30, e aí eu ficava pensando, mas porra, é uma igreja, né, cara, igreja não fecha, nunca vi igreja fechar. Até que um dia, Papai do Céu ouviu minhas preces, e a igreja comprou um terreno, comprou uma loja, um espaço maior, e o pastor da igreja foi lá e falou pra mim, Leandro, tô saindo da loja, vou pra uma loja maior, tem interesse em migrar pra essa loja aqui? Tô vendo que a loja já tá apertada, não tem mais pra onde você crescer. Vejo que você trabalha aqui sábado, domingo, feriado, é um trabalho honesto, um trabalho sincero, e eu queria dar a oportunidade de você migrar pra essa loja, eu posso falar com a proprietária e tal. Aí eu, demorou, quero sim, demorou, quero. E aí, quando eu fui conversar com a proprietária, eu quase infartei. Porque eu pagava nessa loja pequenininha, na época, tipo, R$ 350 de aluguel, que a loja era muito pequena. E a loja grande, era R$ 800 o aluguel, era mais do que o dobro. E aí eu falei, caraca, ferrou. O que é que eu faço? Vou ou não vou? E eu não tinha dinheiro em caixa sobrando. Meu dinheiro era em estoque. Todo o dinheiro que eu pegava, eu botava em peça. E aí, vai daqui, vai de lá. Tomei coragem, conversei com ela. Ela falou assim, ó, vou te dar 6 meses pra você dar uma guinada. Tu vem pra cá, tu paga R$ 600 durante 6 meses e depois você vai pra R$ 800. Combinado? Pô, combinado. Falei, ô dona Nilde, estamos juntos. Combinado. Imagina a loucura. Eu não podia ficar com a loja fechada porque eu precisava de dinheiro. Fechar a loja num sábado, 2 e pouca da tarde, e reabrir a loja na loja nova na segunda, 8 horas da manhã. Por mais que a loja era pequena, tinha peça pra caramba. Nessa época eu já tinha aí de estoque uns R$ 100.000 mais ou menos, com 1 ano e pouco de loja, começando com 30 mil emprestado, com 1 ano e pouco de loja já tinha uns 100 e poucos mil reais de estoque. E aí eu mobilizei família, amigo, primo, quem eu podia. Chamei o seu Lincoln de novo, fiz um letreirão, uma fachada grandona, bolada, furacão autoelétrica, grandão. Peguei tudo que tava na lojinha pequena e ó, pum, levamos tudo pra lá. Só que lá na loja pequena não tinha onde botar peça. Quando a gente foi pra grande, sobrava espaço. Cara, a loja atrás tinha um espação que não tinha nada. Porque nessa época eu tinha no máximo uns 15 estantes. E na loja lá, pra tu ter uma noção, hoje eu tenho mais de 300 estantes. Só que a loja era grande. Tinha uns 120 metros quadrados à frente da loja. Tinha um galpãozinho atrás da loja que tinha mais uns 150 metros quadrados e tinha um terreno baldio atrás da loja. Se fosse somar aquele espaço inteiro da loja, dava uns 500 metros quadrados. Só que a parte que eu aluguei era a frente da loja e um galpãozinho que tinha atrás. Enfim, leva tudo pra lá e começamos. Cara, a loja ficou vazia, a verdade é essa. Montei só aquele cenário na frente de loja. Botei estante ponta a ponta, tampando tudo literalmente. E aí fiquei só com o que estava ali de frente. Para trás era tudo vazio. A loja era igual a Globo, era só cenário. Não tinha muita peça não. Mas comecei. E aí galguei meu espaço lá. Comecei, acabei um empréstimo, fui lá e meti outro. Pum! Mais uma injeção de caixa lá. E aí foi caminhando, foi surgindo, foi aumentando. As paradas foram evoluindo. E resumindo a história para vocês. A dona da loja resolveu vender a loja. E aí, já tinha se passado alguns anos,
a loja já estava um pouquinho maior e eu me propus a comprar a loja. E aí eu fui lá e me meti num consórcio na Caixa Econômica. A loja era R$500.000, só que eu não tinha esse dinheiro. Eu peguei um empréstimo com meu pai no banco, peguei um empréstimo no Banco do Brasil para inteirar e dar a entrada, para poder dar o lance, e usei o lance embutido da Caixa Econômica. Eu peguei, a carta de crédito era de 500 mil, mas eu fiz um consórcio de 700 mil. E durante uns 4 meses, até eu ser contemplado, eu comecei a pagar R$18.000 de prestação do consórcio. Porque quando eu fosse contemplado, a prestação ia cair. Mas até cair, comecei a ficar desesperado. Mas aí eu comecei a pegar esses empréstimos e tal. Com 4 meses, eu dei um lance, consegui comprar a loja. Fui contemplado, fiz parte de documentação, legalização, tudo bonitinho. E a loja passou a ser minha, mesmo que financiada pela Caixa Econômica através de um consórcio. Comprei a loja, de boa. E aí começou a surgir outras crises, outros problemas. Briga de família, eu e meu irmão começamos a se desentender. Ele começou a fazer algumas coisas que eu não achava certo na empresa. E eu que gerenciava tudo, eu que cuidava de tudo. E aí meu irmão resolveu sair da sociedade. E para comprar a parte do meu irmão, eu não tinha dinheiro em caixa, eu tinha acabado de comprar a loja há pouco tempo. E aí tenta daqui, tenta de lá, me meti em mais um empréstimo. Começou a ficar apertado as coisas para mim. E aí eu fiz um acordo com meu irmão, a gente fez um levantamento. Nessa época a loja já estava valendo mais ou menos, só de estoque, uns R$500.000, que a gente já tinha de estoque. E aí ficou R$250.000 para ele, R$250.000 para mim. E aí eu dei mais ou menos uns R$100.000, se eu não me engano, R$150.000 em espécie na mão dele. E entre umas dívidas que ele tinha com a loja, que ele já tinha pego alguns empréstimos, algumas coisas. Meu irmão nessa época estava meio enrolado financeiramente. E aí, o que eu fiz para poder comprar a parte dele? Eu dei um dinheiro bom para ele, não lembro se foi 100, 150 mil nessa média, e comprei uma casa para ele financiada pela Caixa Econômica, que na época foi uns 150 mil também, e aí eu tô pagando essa casa até hoje. Só que nessa época já tinha sido contemplado o consórcio da Caixa, então a prestação de 18 mil caiu mais ou menos para uns 2 mil e pouco, e a prestação da casa do meu irmão era mais 1.000 e pouco que eu tô pagando até hoje. E aí eu fiquei sozinho na loja. Fiquei absoluto, comecei a gerenciar 100% do meu jeito e a loja começou a ganhar fôlego, começou a ganhar fôlego. Paralelo a isso, eu consegui abrir minha segunda loja de autopeças. Meu primo Renato trabalhava na Amarelinha Autopeças, que era aquela loja que eu comecei de bairro, que eu comentei com vocês. Eu peguei e chamei o meu primo Renato para ser meu sócio, junto com o Pablo, que era meu funcionário, que eu falei que me ajudou bastante, e a gente abriu uma segunda loja de autopeças, chamada Rota das Peças, em Olinda. Estou resumindo um pouco a história, para poder não ficar um vídeo muito longo. E aí eu peguei e consegui abrir a loja de autopeças, tudo muito bonito, tudo muito lindo, e trabalhamos duro, lá era uma oficina mecânica, pegamos um negócio podre, destruído. Depois, se puder, bota uma foto aí também, da Rota das Peças, para a galera ver como é que era. E a loja começou a dar certo. E aí nessa época eu me desdobrava, já tinha funcionário, já contratei meu outro primo, que era o Rodrigo, que trabalhava também na Autopeça Tony Silva. E aí começou a contratar funcionário de fora também, tive outros funcionários. E aí aí contratei o motoqueiro, que era da loja do Amarelinho, que é o Jefferson, o Megatref, tá com a gente até hoje. E o negócio foi andando. E a gente ficou com a loja de Olinda e ficamos com a loja de Nilópolis, caminhando e tal. E aí começou a surgir mais alguns outros problemas por conta do nome, que eu botei o nome da empresa de Furacão Autoelétrica. E aí o que aconteceu? Eu montei um site, um e-commerce. E aí já nessa época o gerente da Furacão, que era o Guilherme, já saiu e entrou um outro gerente, que era o Salvador. E aí não sei o que houve nessa fofocada toda aí, o Salvador levou uma informação torta, uma informação errada, para dentro da empresa, para dentro da Furacão, a FW Distribuidora, dizendo que eu estava virando um concorrente dos caras. Só que era, meu sonho ser concorrente dos caras. Eu era uma formiguinha perto deles. Eu apenas montei um site, um e-commerce, para tentar começar a vender pela internet. Porque já naquela época eu acreditava que o futuro estava na internet. E aí eu montei um e-commerce, comecei a cadastrar os produtos, e aí eu tive mais visibilidade dentro do mercado. Por quê? Enquanto eu era Furacão Autoelétrica, mas estava só na lojinha de bairro, vendendo mais ou menos, a galera não sabia quem era eu. Que eu botei o site no ar, a internet, saía pro mundo todo. E aí todo mundo começou a ver quem era Furacão Autoelétrica, começou a ver que a loja cresceu, começou a ver que a gente tinha público. E aí deu uma fofoca danada.
A Furacão me mandou embora, não pagou meus direitos, até hoje. Também não fiz questão, porque me ajudou muito na época que eu trabalhei, já cansou de me pagar. Já tentei voltar a trabalhar na Furacão, que para mim é uma das maiores distribuidoras que tem. E aí a Furacão exigiu que eu trocasse o nome. Tirasse o Furacão para eles não mover uma ação contra mim, porque ele tinha a marca registrada e tal. Enfim, eu não vou arrumar briga com a empresa grande, apesar de eu não estar errado, porque a busca prévia, a Receita Federal liberou a razão social para mim, Furacão Autoelétrica. E aí o que eu fiz? A Furacão exigiu que eu mudasse o nome, né? Tirasse o Furacão Autoelétrica. E eu já estava querendo expandir a empresa mesmo, porque só elétrica e injeção eletrônica. Ai, desculpa aí, gente, é porque o pescoço está um pouquinho doendo já. Só elétrica e injeção eletrônica já não estava sendo suficiente para mim. Eu já estava dominando o município de Nilópolis, eu já estava engolindo as outras autopeças concorrentes. E aí eu estava querendo botar mais coisas. Só que eu não podia botar itens de motor, suspensão e etc. com o nome de Furacão Autoelétrica, porque todo mundo me via como referência em elétrica. E aí qual foi minha sacada? Vou mudar o nome. A Furacão tá mandando eu mudar o nome. Eu tô querendo expandir. Eu não vou arrumar briga com os caras grandes. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar, pô. O que eu fiz? Fui lá e troquei o nome. Mudei pra Fusão das Peças, que hoje é o nome da loja. Fusão das Peças. Sim, por que fusão? A junção de vários itens, de várias coisas, de vários produtos de autopeça. Fusão das peças. E aí eu comecei a trabalhar esse slogan. Pensou em peças automotivas, pensou Fusão das Peças. E eu troquei o nome para Fusão das Peças. Estava tudo muito lindo, tudo muito bem. Rota das Peças funcionando em Olinda. Fusão das Peças funcionando em Nilópolis. Tudo perfeito, tudo maneiro. E eu sempre fui muito empreendedor desde molequinho. Surgiu outros negócios na minha vida. Eu tenho até hoje, mas eu montei um salão de festa, eu montei uma doceria, a doceria já não deu certo, que já foi com outro sócio meu, com um primo, e a gente acabou vendendo a doceria. E depois de algum tempo trabalhando nisso aí, a parada evoluindo, eu consegui comprar a loja, comprei tudo até a parte de trás, que era o terreno baldio. A loja ficou grande, ficou mais ou menos 480, 500 metros quadrados. A loja explodiu, comecei a trabalhar com tudo que tinha direito, elétrica, injeção, suspensão, manutenção preventiva. E aí a loja foi crescendo, e aí eu trabalhando no e-commerce, botando o site para bombar, o site começou a ir legal. A gente começou já a pensar em montar um atacado, montar uma distribuidora de autopeças, que até então eu nem sonhava com isso, mas despertou essa curiosidade de a gente montar um atacado. E aí eu estava na dúvida se eu montava um atacado ou montava mais uma loja. Porque nesse período eu já estava com a situação financeira melhor, eu já tinha carro, já tinha comprado casa própria, já tinha casado, aí logo depois meu filho hoje tem 4 anos, então já estava mais ou menos estável. Eu estou resumindo a história para vocês, tá, gente? Porque a história é muito longa. E aí, um dia eu e meu sócio, Renato, a gente foi lá na Nilo Peçanha comprar uma peça para o carro dele, que a gente não tinha, que era um rolamento de caixa. E aí a gente viu uma loja alugando na Nilo Peçanha. Eu liguei na mesma hora pro proprietário, conversei com ele, marquei uma visita, fomos ver a loja e no mesmo dia eu já peguei a chave da loja. E aí a gente resolveu abrir mais uma loja. A Fusão das Peças na Nilo Peçanha, em Nova Iguaçu, no maior polo automotivo. Só o que acontece? Lá o ponto é bom, lá é tudo muito lindo, mas lá a galera prostitui muito o preço. E lá tem muita sacanagem naquela rua. Muita gente vende produto falsificado, produto roubado, eu falo mesmo, de tudo quanto é tipo que tu imaginar. E aí, parceiro, começou a ficar um pouquinho mais complicado. Por quê? Não foi nem só pela parte financeira que lá a loja não dava a margem que a gente queria. É porque lá a concorrência era muito grande, o mix de variedade de produto era muito grande, e aí já ficou mais difícil para gerenciar, que eu já cuidava do e-commerce, eu gerenciava a Rota das Peças junto com o Renato, eu gerenciava a Fusão das Peças de Nilópolis, aí tinha um salão de festa, doceria, e aí começou a ser muita coisa para mim, faltou braço, e a gente contratou alguém para ficar na Rota das Peças, levei o Renato para Nova Iguaçu, e aí a Rota das Peças, que faturava razoavelmente bem, começou a cair o faturamento, e a gente teve um bom senso de fechar a Rota das Peças, levar tudo para Nova Iguaçu, porque a gente vendeu a loja e o cara deu uma volta na gente, a gente tomou uma pernada, vendeu uma loja pro cara, o cara deu um monte de cheque sem fundo e tivemos que pegar a loja de volta, e isso gerou um transtorno dentro do segmento. Acabou que a gente se enrolou um pouco financeiramente, não vou mentir para vocês, mas fechamos a Rota das Peças
levamos tudo para Nova Iguaçu e começamos a trabalhar em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu ficou bacana, começou a bombar, só que tem uma questão nisso aí. Como eu falei, eu sempre fui muito empreendedor. E eu comecei a fazer conta. Nova Iguaçu a gente tinha um aluguel tipo de R$7.000, tinha funcionário, água, luz, telefone, e só de despesa fixa passava dos 10. E a loja não faturava tanto assim para isso. Aí, e tinha as dívidas de abertura de loja, de estoque, de tudo. E aí a gente recebeu uma proposta de um rapaz querendo comprar a loja, mas na verdade ele queria comprar todo o estoque da loja, toda a estrutura, ele só não queria o ponto, porque ele já tinha uma loja na Nilo Peçanha, uma loja de GNV, uma convertedora, e ele rematou todo o estoque da loja, rematou estante, as peças, computador, rematou tudo. E a gente vendeu a loja para ele. A loja ficou aberta durante uns 2 anos, mais ou menos. E como a gente não estava dando conta de gerenciar, e eu estava com um projeto do e-commerce, a loja virtual, estava vendendo mais do que a loja de Nova Iguaçu e quase tanto quanto a loja de Nilópolis. E aí eu conversei com o Renato. Falei, Renato, vamos focar na loja de Nilópolis e vamos focar no e-commerce. Resolvemos vender a loja da Nilo Peçanha. E aí todo mundo, pô, você é maluco, tu fechou a rota das peças, levou tudo para Nilo Peçanha, agora tu vai vender a Nilo Peçanha, vai fechar a loja lá e vai fazer o quê? Vou viver da internet e vou viver da minha loja de Nilópolis e do meu atacado, que agora já nessa época eu já estava montando o atacado. E aí eu comecei com o atacado pequenininho, devagarzinho, só que não estava dando braço para cuidar do atacado, da loja, de um monte de coisa. E aí a gente vendeu a loja da Nilo Peçanha, o Renato voltou para Nilópolis. O que eu fiz? Renato cuida da fusão das peças em Nilópolis, eu cuido do atacado junto com o e-commerce, porque o atacado e o e-commerce está meio que atrelado. Pelo site você consegue comprar como atacado, né? Como o varejo consegue comprar lá para poder botar no seu varejo para vender em forma de atacado. Enfim, foi um pouco da minha trajetória dentro desse segmento. Vendemos a loja de Nova Iguaçu e focamos agora somente em Nilópolis. E junto a isso, fizemos nosso e-commerce, fusãodaspeças.com.br, e aí, graças a Deus, o negócio está fluindo. A gente hoje tem a loja de Nilópolis, que funciona atrás da loja, e estamos fazendo um segundo andar em cima, que é o espaço do atacado, da distribuidora. Hoje a Fusão das Peças é uma distribuidora de pequeno porte, é um atacarejo, vamos dizer assim, né? Que é um atacado e varejo. A gente atende alguns clientes, não tem uma equipe gigantesca de vendedor na rua, a gente tem 2 vendedores na rua, tem 2 telemarketing, mas está dando um resultado bacana, a gente está começando devagarzinho. Tem a equipe de marketing que cuida da parte do e-commerce, que também está dando muito resultado, porque eu acredito que o futuro das lojas de autopeça vai ser o e-commerce. Hoje a gente tem um site próprio, né, nosso e-commerce, mas a gente também está presente nos principais marketplaces, que é Mercado Livre, Americanas.com, Submarino, Shoptime. Agora até o final desse mês a gente vai entrar na Amazon, na Magazine Luiza. Então assim, as lojas online estão representando um faturamento bem expressivo, com um estoque muito mais barato. Eu tenho 2 pessoas cuidando da loja online e ela vende quase o que a loja física vende no balcão. E outra coisa, que é o pulo do gato. A loja online me proporciona eu vender sem ter a peça. Que nem a gente chama no balcão de venda casada, na internet eles chamam de cross-docking, cada um dá uma nomenclatura. Eu consigo chegar lá e anunciar o produto, vamos supor, uma embreagem do Cherry Tiggo, eu não tenho no estoque, mas no meu site eu tenho. Eu fico atualizando o preço, eu ligo para Condip, eu ligo para DPK, eu ligo para Sama, entendeu? Eu ligo para Embrepar e eu vou vendo preço aqui, preço ali, cadastro o produto. O cliente comprou, eu vou lá, ligo na Embrepar, faço o pedido e mando para o cliente. Então não preciso literalmente ter a peça no estoque. Porque a maioria das distribuidoras de autopeça do Rio de Janeiro estão concentradas na Penha, em Bom Sucesso, Olaria, Ramos. Eles me entregam no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. E no site eu posso postar o produto no dia seguinte. Então o que eu faço? Eu anuncio o maior número de produtos possíveis, que é a parte mais complicada, que é cadastrar os produtos. Mas tem alguns macetes que eu já aprendi. Hoje eu estou terminando de fazer uma planilha agora para subir com 40 mil itens para cadastrar. O e-commerce é uma realidade, vai aumentar cada vez mais. E aí eu vou lá, boto os produtos, o cara compra, eu embalo, correio, pum. Ou então uso melhor envio. Enfim,
essa foi um pouco da minha trajetória dentro do mercado automotivo. Resumindo ela, eu comecei com uma loja de bairro com apenas 30 mil reais emprestado por um banco, com juros de mais de 100% ao ano. Verdade é essa, que todo mundo falou que era impossível, eu consegui contradizer todas as estatísticas. Eu fiz curso no Sebrae, o que tu imaginar de treinamento, de gestão, eu fiz para poder aprender. Curso online, curso presencial, eu fiz Sebrae, eu fiz um curso da Sindpeças, eu fiz um bocado desses treinamentos que tem. Hoje eu estou no último período de marketing digital, estou me formando agora, me matriculei, voltei para a faculdade, estou me formando em marketing digital para poder aprender a gerir meu e-commerce. Há pouco tempo comprei um curso chamado Fórmula de Lançamento 6 em 7, onde te ensina a fazer 100 mil reais de faturamento em 7 dias. Comprei esse curso, estou estudando tráfego, estou estudando todo esse mercado online, porque está crescendo muito, está vendendo muito, e acredito eu que em breve nosso mercado de autopeças vai ser a maior parte online e pouca parte física. O cara vai acabar comprando na loja física só aqueles itens de emergência. O que for programado ele vai comprar tudo online, tu pode ter certeza do que eu estou te falando. Então assim, como eu falei, para quem não me conhece, meu nome é Leandro Silva, eu sou CEO da empresa Fusão das Peças. Hoje eu tenho 35 anos de idade, trabalho com autopeças desde os 16 anos mais ou menos. Comecei essa trajetória no mercado de autopeças, entregando peças de bicicleta. Hoje eu tenho uma loja própria, que só o prédio da loja vale mais de 700 mil reais. Eu tenho mais de 1,5 milhão de estoque de mercadoria. Hoje eu tenho minha casa própria, eu tenho carro, minha esposa tem carro. Eu tenho moto própria da loja para entrega. Hoje a gente está com uma estrutura bem bacana. Eu estou terminando de construir em cima da loja a parte do atacado, que o projeto para 2021 a gente vem pesado para poder abrir nossa distribuidora mesmo, fazer o atacado fluir com vontade, que hoje o atacado é um atacado de pequeno porte, atende só alguns clientes, eu não tenho uma equipe de 10 vendedores na rua, mas a gente está se programando, se organizando para 2021, a gente tentar comprar das principais indústrias para poder vir um atacado com o pé na porta aí brigando com os grandes. Então assim, além do atacado que a gente já tem, que é pequeno, mas vai crescer, porque você não precisa começar grande, você precisa começar. Quando eu comecei a minha jornada 12, 13, 15 anos atrás, que eu era desse tamanhozinho, ninguém deu credibilidade. E hoje eu estou desse tamanho. Então o atacado eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou validando o primeiro negócio, eu estou começando pequenininho, estou me mostrando no mercado, estou estudando, estou entendendo o mercado, e daqui a um tempinho eu vou crescer. Porque tudo é assim, a gente começa pequeno e vai evoluindo, não precisa começar grande. Não preciso pegar lá 10 milhões de reais e bum, fazer o negócio explodir, não. Começa devagarzinho, investe um pouquinho, vê se vai dar certo, vê se tem público, vai crescendo, vai indo. Então assim, hoje nossa realidade tem a loja física, tem o atacado, tem nosso e-commerce que está dando muito resultado. Eu tenho também um salão de festa para quando quer fazer algum evento, palestra e tal, mas também funciona como salão de festa aberto ao público. E é isso, galera. Quem quiser saber um pouco mais sobre mim, pode vir aqui embaixo aqui, ó. Vou pedir para colocar aqui, bota aqui fazendo um favor, o meu Facebook, Fusão das Peças, para quem quiser conhecer a página da loja. Leandro Silva, para quem quer conhecer a minha página pessoal. O Instagram, mesma coisa. O da loja é Fusão das Peças Oficial. O meu é Leandro Silva MQT, que é Leandro Silva Marketing Digital, que é o que eu estou estudando hoje. Quem quiser saber um pouquinho mais de mim, procura no YouTube também. Então vai botar lá dentro do YouTube Conexão Automotiva. A partir de hoje eu vou começar a gravar, nem que seja um vídeo por semana, e postar no meu canal, contando as coisas boas, dando dica, falando o quanto vocês podem estar melhorando a loja de vocês. Eu quero ajudar o setor automotivo. De alguma forma, eu sou grato a tudo que aconteceu na minha vida graças ao setor automotivo. Então eu tive uma ideia de criar um canal no YouTube e começar a postar vídeo. Esse primeiro vídeo é o vídeo de apresentação, falando quem sou eu, de onde eu vim, para vocês saberem que eu não sou um que está começando agora nesse mercado. Eu já trabalho nisso há bastante tempo e hoje eu tenho vamos dizer assim, deixa eu achar a palavra correta, eu tenho uma filosofia de vida que o bom conhecimento ele deve ser compartilhado. Eu sou grato ao setor automotivo, tudo que ele me proporcionou até hoje, e essa é a maneira que eu encontrei de agradecer
né, de devolver para ele o que ele fez por mim. E eu tô aproveitando para fazer esses vídeos por conta de que hoje meu filho tem 4 anos de idade. O Vitinho hoje é o meu tesouro, é o que eu tenho de mais valioso. Meu filho tem 4 anos de idade e eu quero deixar um legado para ele em conteúdo, para quando ele crescer, ele saber quem era o pai dele, de onde o pai dele veio, o que o pai dele fez para ter o que tem hoje. Eu quero que meu filho, se ele quiser administrar minha loja, se ele quiser administrar minha distribuidora, meu e-commerce, ele tem um conteúdo relevante, porque o conteúdo de autopeça tu não acha em lugar nenhum. Se você hoje escreve lá como abrir uma autopeça, como montar um e-commerce, tu vê um monte de asneira, um monte de gente que não tem conhecimento de causa, um monte de gente que não estudou enquanto eu estou estudando esse mercado. Então não posso ficar com esse conhecimento só para mim. Eu vou criar vários vídeos com vários depoimentos, várias dicas, várias explicações, várias sacadas bacanas que vai ajudar todo mundo no setor automotivo, inclusive meu filho. Quando meu filho crescer mais um pouquinho, ele quiser saber como é que o pai dele pensa, como é que o pai dele construiu o império para ele, ele vai saber de onde é que veio. Então, galera, não vou me prolongar muito. Se inscreve lá no canal, compartilha esse vídeo. Semana que vem tem vídeo novo. A gente vai botar um vídeo por semana falando do mercado de autopeça, falando como montar um e-commerce, como vender no Mercado Livre, como vender na B2W, que é americanas.com, Submarino, Shoptime. Eu vou ensinar do zero mesmo, como criar uma conta, como fazer tudo. Se você for usar uma plataforma própria para poder montar o teu site, o teu e-commerce, quais são as melhores, quais requisitos elas precisam ter de integração com o teu sistema, com correio, com formas de pagamento. Enfim, eu quero te dar um conteúdo completo, como você faz do zero ao avançado para montar a sua loja virtual, para poder vender pela internet. Se você não quiser montar a sua loja virtual, tu vai vender usando só as mídias sociais, como Facebook, Instagram e WhatsApp Business. Eu vou botar todo esse conteúdo dentro de videoaulas postado no YouTube, no Facebook, no Instagram, para poder ajudar o setor automotivo e também ficar em forma de documentário, como se fosse um diário meu, porém aberto ao público para o meu filho. Que se meu filho quiser seguir dentro desse segmento que é tão fantástico, ele vai ter um conteúdo bacana lá e vai ser possível. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Segue lá, compartilha. Fui!